Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 25 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje, especialmente, nós iremos tratar da assistência social destinada ao policial militar de Alagoas. Iremos conhecer os principais programas que a Polícia Militar de Alagoas direciona para os policiais militares. Vamos tratar da preparação desses policiais para a reserva. Vamos também conversar sobre o programa de prevenção ao alcoolismo e dependência química, dos cuidados com o transtorno do estresse pós-traumático e vamos dedicar um tempo ainda maior à prevenção sobre o suicídio, a prevenção do suicídio na tropa. Para falar desses importantes e preocupantes assuntos, está aqui no estúdio a capitã psicóloga da Polícia Militar, Larissa Almena. E você, não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 25 da NET, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Hoje nós vamos ter uma conversa bastante demorada para tratar da assistência social ao policial militar de Alagoas. Como dissemos antes, vamos conhecer os principais programas desenvolvidos pela corporação, vamos tratar da preparação do policial militar para a reserva, que é a aposentadoria do policial militar. Vamos conhecer as atitudes, as práticas, as boas práticas na prevenção ao alcoolismo e dependência química. Vamos conhecer o que é o transtorno do estresse pós-traumático e vamos falar também da prevenção ao suicídio. Nós temos a honra de receber aqui no estúdio a capitã Larissa Almena, a quem eu desejo boas-vindas e vamos ter uma longa conversa sobre assistência social da Polícia Militar. Bom dia. Bom dia, delegado Saraiva. Bom dia aos nossos ouvintes. Inicialmente, já vou perguntar à senhora como surgiu o Centro de Assistência Social na PM, como ele é recebido pela tropa, enfim. O Centro de Assistência ele existe desde 2001. Antes dessa data, desse período, existia uma seção de assistência social. Desde 1975, que a Polícia Militar tem uma seção de assistência na corporação para desenvolver ações de apoio à tropa. E em 2001 foi criado o Centro de Assistência, é um setor vinculado diretamente ao Comando Geral e que desenvolve toda a política de assistência direcionada ao policial militar. Muito bem. Quais são os principais programas desenvolvidos pelo Centro de Assistência, que eu já até falei alguns deles aí, né? E a gente didaticamente, né, para aproveitar bem esse tempo da capitã, vamos falar dos principais programas e depois vamos falar de cada um deles. Quais são os principais programas? Atualmente nós temos o Programa de Prevenção e Assistência ao Álcool e Outras Drogas, o Programa de Prevenção ao Estresse Pós-Traumático, o Programa de Prevenção ao Suicídio, o Programa de Preparação para a Reserva e também o Programa de CAIS Itinerante, que são as nossas assistências itinerantes que a gente realiza em todo o estado. Esses são os principais programas que desenvolvemos atualmente. Vamos começar pelo fim, da preparação para a reserva. Eu digo isso, é um programa bastante importante, uma preocupação devida, né, pelo Centro de Assistência, porque é uma difícil notícia ser recebida pelo policial da ativa. Há pouco eu conversava com a senhora, que foi uma dificuldade quando me disseram, delegado, você está aposentado. E na Polícia Civil não tem nenhum programa que tenha esse cuidado, que prepare o policial para a reserva. Como é desenvolvido esse programa na Polícia Militar? Isso, essa preocupação em preparar para a reserva vem desse entendimento que o agente de segurança, ele vive 24 horas à disposição do trabalho, né? Não só o policial militar, mas o bombeiro militar, o policial civil, né? O agente de segurança, ele se dedica
24 horas exclusivamente ao trabalho. E aí a gente passa 30 anos trabalhando e não se dá conta que vai chegar o dia de retornar, né, para casa. Então, desde 2010, foi pensado na construção desse programa. Ele foi publicado em 2014, existe uma portaria do comandante-geral que prevê todo o funcionamento e a primeira edição do programa funcionou nos anos de 2015 e 2016. Foram 35 policiais que participaram desse programa de preparação para a reserva, que foi destinado a toda a tropa. E quais são os grandes desafios que a senhora encontra nessa preparação do policial para a reserva? Porque eu acredito que pouca gente imagina que um dia vai para a reserva. Você entra, vai passar 30 anos na polícia, 30 anos, tem tempo demais para pensar nisso, né? Mas quais são os desafios que a senhora pontua? O primeiro desafio é de transformar um pouquinho essa cultura do policial, né? De entender que precisa separar o seu tempo entre o trabalho e também o lazer, a família, né? Atualmente a gente tenta desenvolver a preparação para a reserva desde a formação, para que aquele policial que está entrando, ele entenda que é policial, mas que precisa manter o seu vínculo familiar, precisa manter a sua atividade física, precisa manter uma rotina além do trabalho, para que se prepare para esses 30 anos para continuar com saúde, né? Então, a gente vê que quando a gente entra na segurança pública, há todo um curso de formação para preparar para o trabalho. Então, a gente tem que pensar também em preparar para o momento da saída do trabalho. O que é que eu vou fazer? Quais são os meus planos? Quais são as minhas expectativas, né? O nosso desafio maior foi gerar expectativa no policial, principalmente aquele mais antigo, aquele policial que exclusivamente era policial, né? Então, há 20 anos atrás, a gente tem uma tropa que entrou de forma diferente, né? E aí eles estão indo agora para a reserva. O que é que espera nessa reserva? Vocês têm treinamento para formar, o objetivo também formar esse policial para desenvolver outra atividade quando na reserva? Isso, dentro do programa são previstos alguns cursos de acordo com o interesse do policial. Então, é feito um levantamento antes do começo do programa, onde ele diz quais são os seus interesses. E através de parcerias com o SENAC, né, com o SEBRAE, então o grupo desenvolveu possibilidades de atividades pós-reserva. Em que atividades o policial poderia se inserir, se capacitar para ter uma atividade produtiva também após a reserva. Já existe um direcionamento mais comum para esse policial? Ele pretende empreender na área de segurança? Alguns já têm até alguma atividade próxima de ir para a reserva nessa área de segurança. A gente viu um percentual também que participou do programa que, na verdade, não queria, no momento, desenvolver atividade nenhuma, queria aproveitar essa aposentadoria, essa reserva, né? E aí, uma outra parte também muito nessa área de construção, nessa área de trabalhos manuais, que é uma experiência que a gente já tem na tropa, né? Que já trabalha nessa área mesmo, né? Manual, nessa habilidade manual. O policial militar costuma dizer que estou indo para casa, eu botei o pijama, eles têm uma expressão assim, né? Isso, é o tirar a farda. Né? A farda. A polícia militar tem essa característica da farda. A farda nos define também enquanto profissionais. Eu costumo falar nas minhas palestras, eu gosto muito de estar com a tropa, de que a gente é uma pessoa com a farda e a gente é uma pessoa sem a farda. No ambiente que a gente entra fardado, a gente é olhado de uma forma, porque ali a gente está representando o Estado. Então, as pessoas nos olham de uma forma. E aí o policial perde um pouco da sua característica enquanto pessoa. Porque o nosso curso, ele de alguma forma, ele tenta que aquele civil que a gente chama, né, o civil que está entrando na corporação, que ele incorpore os valores da instituição. E a farda é um desses valores. E aí quando eu vou para casa, né, tiro a farda e vou botar meu pijama. E aí eu perco um pouco daquilo que eu sou. O policial, ele aprende durante o curso e durante o tempo de trabalho que a farda define ele enquanto pessoa. E aí, quando eu vou para casa, eu tiro essa farda. Quem eu sou? Então, há essa crise também dessa identidade, da perda do valor, né? Quando a gente dá valor apenas a um fator como o trabalho, e a gente tem um número de policiais que tem essa característica porque amam o trabalho, então o seu valor está no trabalho. E quando eu perco a minha farda, qual é o meu valor agora? Então, esse é um sofrimento que a gente vivencia e que a gente percebe na nossa tropa. Quando você está na ativa, esse intervalo é muito curto, né? Amanhã estarei fardado.
Isso, e a gente tem um serviço que ele é exclusivo, de 24 horas, né? O policial é dedicação exclusiva. Mesmo de folga, ele se sente em serviço, né? Mesmo não estando com a farda está pronta, né, para ser usada. E no momento que entra na reserva, há esse momento de se desprover dessa armadura, que é a farda. Né? Armadura. E o outro fator é o retorno para a família. Né? Qual é a preparação que eu estou tendo para voltar para essa família que passou 30 anos, né, com escalas exaustantes de 24 horas, escalas extras, que afastam muito o profissional da família. Alguns trabalham no interior, distante da família, passa a semana lá, né? E é toda dificuldade. Né? E aí a gente se pergunta, essa família também está preparada para receber esse policial? Muitas vezes a família já tem uma dinâmica sem o policial. E eles se sentem um estranho no ninho. A gente conversa muito com eles sobre esse sentimento de ser um estranho no ninho. Porque ele passava a semana no interior, numa escala de 24 horas, numa escala extra. E aí no retorno para casa, e agora? Eu vou estar 24 horas em casa. É difícil. O CAIS tem uma estatística que prevê assim, a vida útil do policial e se distingue a vida útil de um policial oficial, o policial praça homem, praça mulher. Vocês têm alguns dados sobre isso? Nós temos alguns dados de falecimento, mas normalmente a gente não vê muita diferença em relação à questão de oficial, praça. Né? A gente tem mais estatística em relação aos praças, porque o nosso efetivo é maior. Né? A gente vê que o praça, por estar na rua, tem um dia mais desgastante, uma atividade mais desgastante, né, do que os oficiais que em algum momento estão numa situação de gestão. Né? Apesar de que o estresse ele é para todos. Né? Então a gente vê que a sobrevida após a reserva, né, se fala muito de que o policial não vive muito depois que vai para a reserva, não tem tempo de aproveitar a sua reserva. Porque de 10 a 20 anos é o tempo, 15 anos no máximo é o tempo que a gente vê, né, um policial sai com 40, 50 anos para a reserva e aí ele não chega a 80, 90 anos. Né? É muito difícil ver um policial na reserva com 80 anos. Isso se estende à Polícia Civil também. E também tem a questão do cuidado com a saúde, né? A gente tem que lembrar que a nossa população masculina, no geral, ela não tem esse cuidado com a saúde, essa preocupação em prevenção à saúde. E aí o policial se enquadra aí também. Além de ser homem, a maioria homem, um policial militar que não tem, às vezes, essa preocupação de se prevenir. E aí também vem o adoecimento físico, né? As cardiopatias, a diabetes. Então a gente tem visto também a perda dos policiais por essas questões de saúde que vão ao longo da vida se acumulando. E assim, você é exigido para ingressar na tropa uma aptidão física, né, que quase que de atleta. E você não é exigido durante toda a sua vida de atividade algum condicionamento físico. Os oficiais ainda passam por um teste, um TAF, salvo engano, para promoção, né? Mas eu não sei se os praças também fazem isso. Tanto oficiais quanto praças, eles passam pelo teste de aptidão física, que é o TAF, né? Os oficiais com mais frequência, porque o interstício entre as promoções, a questão das vagas, então a cada 6 meses a gente está fazendo esse teste. Os praças também, quando entram no quadro de acesso que a gente chama, eles fazem o mesmo teste físico para a promoção. Né? E a gente tem na área da educação física, na área de atividade física, a previsão de atividades físicas regulares durante os serviços, né? Mas as escalas nem sempre permitem que sejam cumpridas. Eu joguei muita bola com os oficiais na praia. No tempo do Coronel Costa Filho, Coronel Everaldo Barros Lins, uma turma já bem velha. Eu acho que eu e outro policial civil. Então, as atividades físicas, que era segunda, quarta e sexta, né? Basicamente era o futebol na praia. A preferência dos policiais normalmente é o jogo de bola, né? Que a gente também alerta, porque se não tem um condicionamento físico, o jogo de bola ele é o que mais causa lesão. Né? Lesão de joelho, lesão de tornozelo. E aí a gente vê alguns policiais, como a gente fala, baixados, né? Baixados. Que acaba baixando na atividade física por conta do condicionamento. É importante ter, né, o futebol, que é às vezes o lazer também, né, do policial, mas associado a um cuidado físico também, o condicionamento. E ainda apresentava uma imagem horrível para a polícia que eu achava. O policial baixado com o dedo ou alguma coisa ferida
um pé com o coturno e o outro com a sandália. Sim. Eu não sei se ainda permite trabalhar dessa forma. Mas normalmente o médico orienta o afastamento até que tenha condições de voltar a usar a farda normalmente, né? A farda completa. Essa orientação. Vamos falar agora do Programa de Assistência à Prevenção ao Alcoolismo e outras drogas, que antes, há 20 anos por aí, o problema era mais o alcoolismo, mas hoje existem as drogas sintéticas e outras drogas que já estão presentes na vida, infelizmente, do policial. Como é desenvolvido esse programa? O Programa de Prevenção e Assistência ao Álcool e Drogas, ele é um dos programas mais antigos desenvolvidos no Centro de Assistência, né? Desde o ingresso dos oficiais, né? Nós oficiais do quadro de saúde, né? Psicólogos, entramos em 2006. Então, no nosso ingresso, esse programa já existia, né? A preocupação, né? Todo o programa ele envolve o atendimento individual, a avaliação do risco daquele policial, se ele é um dependente químico, se ele é um usuário de risco ou um dependente. A gente tem que diferenciar. Nem todo usuário ele é um dependente. Então, a gente faz uma avaliação para saber o nível de uso e, a partir daí, definir os encaminhamentos, né? Desenvolvemos todas as terças-feiras lá um grupo de prevenção de recaídas, que é feito dentro do Centro de Assistência. Ele é um grupo de apoio, né? De autoajuda, como a gente fala, mas é conduzido por um psicólogo e um assistente social. E também temos a parte preventiva, além da parte assistencial, a parte preventiva, que são as visitas às unidades, a orientação aos comandantes, as palestras, para que também tenham auto-identificação, né? Esse material, né, que a gente desenvolve e entrega para a tropa, ele fala um pouquinho sobre isso, de como a dependência ela é, né, uma prisão. E a gente tenta sensibilizar os policiais para que façam uma escolha. O mote, quando a gente fala de prevenção à questão do álcool, é lembrar que usar o álcool como uma droga precisa ser uma escolha. Eu preciso estar consciente da consequência disso para a minha saúde e para o meu trabalho. Vamos mostrar, ilustrar como é feito esse trabalho. Por favor, Max, dá para apresentar aí umas imagens do trabalho do CAIS? Isso aí já, pessoal, já de mais tempo dentro da polícia, né? Essas são as atividades que a gente faz itinerante. Elas têm tanto o tema de prevenção ao alcoolismo, de prevenção ao suicídio. Aí são os alunos dessa última turma de formação. Nós tivemos contato com praticamente todos os 1.000 alunos no centro de formação para passar essas orientações. Aí são os alunos lá do Colégio Tiradentes, do Colégio da Polícia Militar. Também desenvolvemos um trabalho de apoio com eles. E aí as palestras... Isso, aí a No Consegue, na semana passada, a nossa assistente social, ela foi apresentar o centro de assistência para os integrantes do Conselho de Segurança, como é que a gente funciona. E a cartilha? Esse é o material de qualidade de vida que foi distribuído no nosso seminário ano passado. Todos os anos fazemos um seminário de qualidade de vida. Aí é no 8º Batalhão, a palestra do nosso psicólogo com a tropa e retorno. Boa. Muito interessante. Vocês desenvolvem essas palestras em todas as unidades da Polícia Militar? Isso. Dentro do nosso programa Casa Itinerante, que ele é um programa transversal, né? Um programa de assistência às unidades que vai levando todos os outros programas para dentro das unidades, através das palestras, das orientações, né? Temos também um polo lá em Arapiraca. A gente tem uma equipe, um psicólogo, um assistente social, lotados lá na cidade de Arapiraca, que fazem em parceria com a gente o trabalho de assistência naquela região. Vocês têm parâmetros para a intervenção? Entender que o policial, olha, você é alcoólatra e você precisa de tratamento. Vocês têm esses parâmetros definidos ou é da voluntariedade do alcoólatra? Nós temos agora na polícia uma portaria de 2018 que ela tentou normatizar isso na corporação. Qual vai ser a assistência ao policial que tem alguma questão relacionada ao álcool e a drogas? Né? Como é que funciona? A partir do momento que aquela unidade percebe uma alteração de comportamento, o absenteísmo, né, a falta ao serviço relacionada à dependência química, a própria unidade ela encaminha para que o centro de assistência faça essa avaliação. E a gente tem um teste que a gente aplica, tem um parâmetro para definir se é um uso abusivo ou se é uma dependência, né? Inicialmente, a gente orienta que o policial passe por uma primeira avaliação.
e a gente vai dar o retorno a ele quanto ao tratamento, se ele vai aceitar ou não aquele tratamento que a gente está sugerindo. Caso não aceite? Quando não aceita o tratamento, se ele tem um termo que ele assina, né, negando aquele tipo de tratamento, se ele tiver condições de voltar para o trabalho, né, ele retorna. Não tendo condições de retornar ao trabalho, ele passa por uma avaliação psiquiátrica para avaliar se ele vai continuar nas fileiras da corporação. Né? Mas a gente sempre está tentando convencer o policial a fazer o tratamento, para que ele consiga retornar. Vocês não fazem o resgate compulsório do alcoólatra? A questão do tratamento compulsório, hoje em dia, ele é normatizado pelo Ministério da Saúde e a única instância que pode fazer o tratamento compulsório é a família. Né? Existe, através do Ministério Público, aqui no nosso município de Maceió, em todo o estado, um caminho para se fazer o tratamento compulsório. Vocês né? participam desse caminho? A gente orienta a família para que, sendo necessário para um policial que passe por esse tratamento, a gente orienta. Né? Então, a gente orienta, dentro da Secretaria de Saúde tem um setor específico, que é o setor de tratamento compulsório, e aí é o médico da Secretaria de Saúde que vai dar o laudo atestando esse tratamento, e aí ele entra na lista de espera para fazer o tratamento através do Ministério Público. Quanto às demais drogas, quais são os maiores problemas? O maior problema é dar assistência a esse policial, né? Já que outras drogas são ilícitas, o policial, enquanto representante, né, do Estado, ele tem dificuldade de assumir que está tendo acesso a uma outra droga, até porque tem medo de ser punido, tem medo que nós, mesmo sendo da área de assistência, possamos levantar algum procedimento. Então, o que a gente tem mais de dificuldade é ter esse acesso a esse policial. Qual a droga mais comum? O álcool. O álcool? Mas fora o álcool, a gente tem alguns casos de utilização do crack, né? Utilização, às vezes, de droga como Potenai, que é uma droga, né, não é muito conhecida, né, que é uma droga injetável. Mas, no geral, a gente só tem hoje em torno de 20 a 25 policiais nesses últimos 10 anos que a gente acompanhou por conta de outras drogas. Não é comum chegar para nós para dar assistência. O problema do Potenai é que o usuário dependente químico do Potenai, ele acha que não está usando droga, que aquilo é um estimulante, que é um estimulante de uso veterinário. Isso. E ele não tem ideia das consequências que ele terá no resto da vida usando essa droga. E como mexe assim, com a capacidade física, de resistência, de permanecer ativo, tem essa ilusão, isso é uma droga muito usada no meio policial. Da virilidade, né? Essa questão da virilidade, a questão da resistência. Por isso, da importância do trabalho preventivo. Sempre que a gente tem contato com a tropa, a gente orienta de que o centro de assistência, ele está ali para dar condições do policial continuar saudável. A gente não está ali para punir. Então, a gente incentiva o policial a buscar ajuda. Né? Sempre que a gente vai para um batalhão, a gente explica como é que pode ter acesso. Né? A gente está abrindo sempre o acesso ao policial da forma mais fácil para que ele vá. Então, ele pode ir de forma voluntária, ele pode procurar um tratamento de forma sigilosa. A gente não precisa denunciar ou repassar que aquele policial está em acompanhamento. Existe um sigilo que é respeitado pelos batalhões. O difícil é o policial se entender dependente químico e alcoólatra, infelizmente. Eu até conversava muito, depois que me interessei por essa área, eu tive uma conversa com uma especialista e eu dizendo que eu sou ativo fisicamente, eu bebo, mas não tenho ressaca, eu sou instrutor de operações especiais e levantando a minha bola, né? Tudo heroísmo. E ela terminou quando eu terminei essa história, né, fantástica do herói que bebia, mas que no outro dia tinha uma recuperação fantástica. Assim, ela disse: imagine se você não bebesse, né? Você ter todas as suas decisões com sobriedade. Aí tem outros que dizem: mas eu só bebo uma vez na semana, mas se embriaga, é alcoólatra. Eu bebo uma vez por ano, mas se embriaga e modifica todo o seu comportamento, também é alcoólatra. Mas essas pessoas não se enxergam alcoólatra. Quando essa especialista disse essa frase definitiva para mim, imagine se não bebesse, eu refleti muito e diminuí bastante
a minha quantidade de bebida. Eu não bebo mais para me embriagar. Então, esse é o grande desafio, né? Se a gente falar em um desafio nessa área da dependência química, é o desafio de a gente reconhecer quais são as consequências negativas. Então, o trabalho de sensibilização, ele começa daí. Como é que eu posso reconhecer no meu dia a dia quais são os prejuízos que eu estou tendo pelo uso daquela substância e também divulgar quais são os parâmetros da dependência. A gente, às vezes, tem a ideia que o dependente é aquele que está incapacitado, é aquele que não trabalha, e, na verdade, os parâmetros da dependência, eles envolvem a ressaca. Eu ter ressaca no outro dia é um parâmetro de dependência. A questão da tolerância. Eu converso muito com os policiais, né? Tem gente que acha interessante tomar uma caixa de cerveja e não ter reação nenhuma. Isso já é a tolerância do organismo. Eu me vangloriava bastante. A gente fala que é o Highlander, né? É o último que aguenta, bebe e não tem nenhuma reação. E, na verdade, isso já é um parâmetro da dependência. O organismo está tão acostumado com a bebida que ele não tem reação nenhuma. Então, eu aumento o uso para poder ter a reação que eu tinha antes. Eu era muito bom. Então, esse conhecimento ajuda a fazer uma autorreflexão. É verdade. Né? Para a gente poder fazer a mudança de comportamento. Vamos para o outro programa, o programa de prevenção ao transtorno do estresse pós-traumático. O que é isso, doutora? O transtorno de estresse pós-traumático é uma patologia, né, da área de saúde mental, que ele é uma alteração de comportamento após um trauma, né? Para o diagnóstico deste transtorno, tem que haver um trauma que teve risco à sua vida. Então, o agente de segurança, ele está a todo momento em contato com situações traumáticas. A troca de tiro, o resultado morte, a perda de um colega, né, um suicídio de um colega. Todas essas situações, elas podem gerar esse transtorno, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que desde 2015 está sendo desenvolvido o projeto e o programa pelo Centro de Assistência. O nosso objetivo é que o policial se reconheça, né, dentro dessa condição para que busque ajuda. Também a gente tem essa dificuldade do policial reconhecer que precisa de ajuda após uma situação que acontece em serviço. E que tipo de ocorrência o policial pode desenvolver, além dessas que a senhora falou, né? Normalmente a gente percebe um maior adoecimento quando há a perda de um colega de farda. Essa tem sido a ocorrência que a gente tem tido. O maior adoecimento dos policiais são as ocorrências que, em confronto, o policial ele perde um colega de farda nas situações de suicídio, né, que envolve o serviço. Essas situações causam, né, uma consequência para aquele policial, que aí quais são essas consequências, né? Quais são as alterações, né? A primeira alteração a gente fala que é a revivência, né, o flashback. A todo momento que o policial vai trabalhar, ele revive a situação da troca de tiro, do resultado morte, da perda daquele colega, e aí ele trava, né? A gente fala, vem aquela revivência e em vez de estar focado no hoje, ele está com aquela revivência do que aconteceu. E né? expõe toda a tropa. E isso está expondo a vida dele e da guarnição, né? São os pesadelos também que acontecem e aí muitas vezes, passar por aquela situação altera toda a dinâmica daquele policial. Ele deixa de se relacionar bem com a família, ele fica irritado, ele fica com insônia e ele acredita que tudo isso faz parte do trabalho. Então, no estresse pós-traumático, a gente tem essa dificuldade do policial reconhecer os sintomas. Ele acredita que isso vai passar, que isso faz parte do momento, né? Então, a gente também tem todo um trabalho de sensibilização, de orientação, né, para mostrar que não está dentro da normalidade, a gente passar 2, 3, 6 meses sem conseguir dormir direito, revivendo a situação. Então, há essa orientação para que a gente busque ajuda. Eu tive um contato há uns 2 meses com um policial militar que ele estava flagrantemente com esse transtorno. E ele fez questão de falar comigo porque foi uma ocorrência que, na central de flagrante que gerou, enfim, um procedimento policial, mas era flagrante esse sintoma nele. O policial suportar a perda de um colega, mas como também suportar na atividade ele fazer provocar a morte de outro numa reação. Isso. E muitas vezes a gente não quer confessar para os nossos pares, ali o policial não quer confessar para os seus pares que está sofrendo porque tirou
a vida de uma pessoa durante a ocorrência, porque as pessoas falam, não, mas faz parte do trabalho, né? Mas tirar a vida de alguém não é natural para o ser humano. Então, a gente precisa não naturalizar isso, entender que é preciso ter uma assistência, né? Qual é a reação também muito comum? O policial ele fica mais agressivo. No momento que a sua vida foi colocada em risco, né? Estou numa ocorrência, eu acho que eu vou morrer, minha vida foi colocada em risco, na próxima ocorrência eu vou chegar já mais alerta. Muitas vezes eu posso usar de força excessiva, porque eu estou no estado de alerta, meu organismo acha que eu estou em perigo. Então, é isso que o estresse pós-traumático faz com o nosso organismo, é uma reação de vida ou morte. Há 3 comportamentos pós esse tipo de ocorrência. O policial se sente poderoso, se eu matei um, vou matar mais. Não se sente confortável com esse peso, né? Porque, principalmente religioso, que diz, esse dom é de Deus e eu fiz isso, né? E não suporta esse encargo. E os outros que seria o comportamento que deveria ser mais trabalhado, é que quando você está na atividade policial, você não vai matar, não é você quem está matando, reagindo a uma ocorrência, é o Estado, você está representando o Estado. E que o Estado não tem, não é uma pessoa, enfim, você tem que abstrair, não sei se é o termo, de que isso é uma atividade do Estado, não é do policial X, Y, Z. E no trabalho psicológico é feito isso, que é a desconstrução desses pensamentos que a gente fala que são pensamentos distorcidos. Eu acreditar que eu sou culpado por aquela morte, que eu podia fazer diferente. Eu acreditar que eu vou ser punido pela questão religiosa, porque eu matei alguém. Então, é comum surgir pensamentos distorcidos, sentimentos de culpa, né, sentimentos de querer voltar atrás naquela situação. Então, o trabalho psicológico, né, especificamente esse projeto, ele é feito com uma equipe de psicólogos. Nosso trabalho é esse, é reprocessar esse trauma para que a gente não vai esquecer. A gente fala para os nossos pacientes, né, não tente esquecer. Né? O nosso objetivo não é esquecer, porque ninguém vai esquecer um trauma, mas a gente precisa reprocessar, a gente precisa seguir mesmo tendo tido esse evento traumático. E parte dessa mudança desses pensamentos, muitas vezes de culpa, né? Questões religiosas. Então, a gente tem que reprocessar, ressignificar esses pensamentos para que a emoção mude. A senhora definiu bem, resumiu bem. Culpa, a questão religiosa, e que não é nenhum ato de heroísmo ou de empoderamento que permita ele fazer isso em sequência. Novamente. Existe já um procedimento definido quando o policial se envolve numa ocorrência dessa e já procurar o CAIS, ou o CAIS é quem vai para ele? Nós temos os 2 procedimentos. Pela nossa portaria, que foi publicada em 2015, a previsão é que após cada ocorrência, o seu comandante de cada unidade, ele apresente os policiais que estavam na ocorrência para um atendimento. Essa é a previsão da portaria. Aconteceu a ocorrência, encaminha para o centro de assistência para ter o atendimento individualizado. Quando a gente toma conhecimento de alguma ocorrência, né, que está na rede social, está na televisão, nós, enquanto centro de assistência, procuramos o batalhão, procuramos o policial também, tá? A outra intervenção que a gente faz é na própria unidade. Quando há principalmente um suicídio ou também uma perda de um colega na atividade, a gente vai até a unidade e faz o trabalho preventivo com toda a tropa. Aí, nesse momento, a gente sai um pouquinho do individual, porque toda a tropa sente aquela perda, principalmente quando é em serviço. Né? E a gente tem tido, nos últimos anos, a perda de policiais em confronto, né, em serviço. Isso causa um impacto na tropa. Pode gerar o estresse pós-traumático, mesmo não estando na ocorrência. A recusa é prevista? A recusa ao tratamento é prevista? É previsto, mas nesse caso do estresse pós-traumático, normalmente não acontece. A gente acolhe os policiais, a gente tem tido uma boa recepção, eles aceitam a assistência, né? Nem sempre precisa afastar do serviço, só é afastado do serviço quando há algum risco realmente ou impedimento de uso de arma. Mas normalmente a gente consegue manter, né, o policial trabalhando e mantendo o acompanhamento terapêutico lá no centro de assistência. Se não me engano, o procedimento de São Paulo é já o afastamento, né, por alguns dias. Isso, a gente, no caso da ocorrência, a nossa portaria prevê que o policial não entre em uma nova escala, não trabalhe novamente antes de ser avaliado.
Né? Na Polícia de São Paulo, o último programa que a gente teve conhecimento, eles têm um afastamento, às vezes, de até um mês, né? Mas quando a gente foi construir a nossa proposta, a gente precisa pensar na nossa realidade, né? Então, hoje, batalhões como a Rádio Patrulha, às vezes se envolvem em ocorrências de troca de tiro diariamente. A gente não teria como afastar aquele efetivo por um mês, sempre tivesse uma ocorrência dessa. Entendi. Então, a gente prefere avaliar individualmente cada caso para poder dar um retorno com segurança ao comandante. Perfeito. Vamos tratar agora da prevenção ao suicídio, que Alagoas tem uma estatística preocupante, né? Tem índice que está colocando Alagoas num ranking indesejável, né? O número de suicídios na tropa. Vamos falar disso? Vamos. Então, a questão do suicídio tem sido uma questão tratada, né, recentemente pela corporação, porque nossos números, nossos índices não chamavam atenção. E desde 2015 que a gente tem trabalhado, né, em relação à prevenção ao suicídio. E realmente hoje, em 2019, nós temos essa constatação que foi feita pelo Grupo de Estudos e Pesquisa de Prevenção ao Suicídio, GPESP, do Rio de Janeiro, né, nos passou essa informação que Alagoas hoje, a Polícia de Alagoas, ela está estatisticamente em taxas de suicídio como a primeira. Né, e isso aconteceu pelos últimos 2 anos, onde a gente teve um aumento nesse número de suicídios. Vocês têm um diagnóstico sobre isso? Em que ambientação isso se verifica? Se houve falha no recrutamento? Enfim, quais são as conclusões sobre esses números altos, né? Nós temos um estudo, né, temos uma notificação e temos um estudo tanto das tentativas como dos suicídios. Desde 2012, temos os registros, né, dessas ocorrências, detalhado de cada ocorrência, para que a gente entenda um pouquinho esse fenômeno. Quando a gente fala de suicídio, é bom lembrar que é um fenômeno múltiplo. Né? A gente não tem como colocar uma única causa para aquela ocorrência. Né? O trabalho está relacionado por conta do estresse, a questão familiar, a questão da saúde mental. Então, o suicídio é um fenômeno complexo que a gente tenta identificar ali quais são os fatores de vulnerabilidade. Qual é a vulnerabilidade daquela pessoa que gerou aquele comportamento. Em relação à questão da seleção, tem sido muito questionado, né, para a corporação. Será que não tem algum erro nessa seleção? Será que não dava para evitar isso na seleção? Então, já está sendo pensado até pelo Comando Geral, pela corporação, do retorno dos testes, né, psicotécnicos no ingresso desses policiais, para que a gente consiga, de repente, evitar algumas situações como essa. É o que vocês chamam de autópsia do suicídio? É a autópsia psicológica que a gente realiza no final. A autópsia ela é um procedimento que a gente faz após o suicídio, que é para entender por que aconteceu. Já que a gente não conseguiu prevenir, a gente vai entender aquele fenômeno para saber o que foi que aconteceu para prevenir outros casos. Né? A questão do ingresso é a gente tentar formas também de identificar pessoas que não têm o perfil de ser policial antes de eles entrarem na corporação. Nós temos um trabalho muito rico, elaborado pelo Centro de Assistência Social. José, dá para a gente apresentar aí? É uma cartilha, né? Isso, esse ano a gente lançou essa cartilha de orientação. A cartilha de prevenção, ela tem o objetivo de orientar não só os comandantes e os nossos policiais, como também os familiares, para que a família que está no dia a dia também saiba o que fazer. Essa cartilha foi produzida em parceria com a nossa 5ª seção, que é a seção de comunicação, e ela tem informações práticas para a nossa tropa. Como ocorre a prevenção seletiva? A prevenção seletiva ela é direcionada a policiais em risco. Né? Nós temos 3 tipos de prevenção. A prevenção universal, que é destinada a toda a tropa. Que é a própria cartilha, né? Que é a cartilha que está sendo direcionada a toda a tropa. Ela já está até em outros estados. Todas as polícias do Brasil receberam essa cartilha também, a gente divulgou. Né? Tem a prevenção seletiva, que ela é direcionada para policiais em vulnerabilidade. Quem são eles? Usuários de álcool e drogas, policiais já afastados por transtorno mental, depressão, síndrome do pânico. Precisamos ter um olhar sobre esses policiais, né? Porque eles já estão adoecidos, então eles são a população de risco. E aí a gente tem uma atenção especial a eles. Essa é a seletiva. Isso. E a prevenção indicada é aquela após uma tentativa.
Após uma tentativa, aquele policial que tentou, ele está em maior risco ainda. Então, veja que vai afunilando, né? A prevenção universal para todos, a seletiva para aqueles que estão em vulnerabilidade e a indicada para aquele caso que já houve uma tentativa. Já é um potencial, né, suicídio. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para que a gente possa cuidar dele. E ainda vem a pós-venção. Isso. E quando nada disso, né, foi suficiente, a gente tem a pós-venção. A pós-venção, a gente fala que é a intervenção para os sobreviventes. Né, esse termo que se usa na área de estudos sobre o suicídio, né, nessa área, que é o apoio à família do policial e o apoio à tropa que perdeu esse policial. Quem está mais vulnerável ao suicídio, o homem ou a mulher? De forma geral, estatisticamente, né, de forma geral, o homem, ele comete mais suicídios e as mulheres, elas têm mais tentativas, né? Vamos considerar a população em geral. Na Polícia Militar, o nosso perfil até 2018, ele seguia esse perfil nacional, né? Nós tínhamos mais suicídios de homens, de policiais militares, na faixa etária de 40 a 49 anos e já com 25 anos de serviço. Esse era o nosso perfil. Na área do suicídio, era policiais masculinos com 25 anos de serviço e entre 40 e 49 anos. O que é que ocorre? Né? Em 2018, nós tivemos uma mudança nesse perfil. Nós tivemos uma ocorrência de suicídio de policiais femininas, que nós não tínhamos ocorrências há 20 anos. A gente não tinha registro. Né? Há mais de 20 anos não tinha um registro de um suicídio de um policial feminino da ativa. E aí mudou o nosso perfil. Então, hoje a gente tem uma faixa também preocupante, que é foco da nossa prevenção, que são as policiais femininas de pouco tempo de serviço e de baixa idade. Então, é outro perfil totalmente diferente que a gente também tem tentado prevenir. E é quando você vai dar autópsia, né? Isso. E volta até o processo de seleção e encontrar que fatores motivaram esse suicídio. E nesse procedimento, quais são os fatores que a senhora já entendeu, identificou como mais preponderante? O primeiro, no caso da mulher, né? Porque mulheres, o homem é o alcoolismo e dependência química. No caso de todos os suicídios, o fator principal é o transtorno mental, né? Que é um dado que ele é nacional também para a população civil. Então, de 80% a 90% das pessoas que cometem suicídio, elas têm algum transtorno mental, uma depressão, um transtorno de pânico. Então, o alcoolismo, a dependência química é enquadrado como transtorno mental. Que vem a depressão, né? Isso, está dentro do CID, né? Do CID-10, dentro do transtorno mental. E aí, quando a gente vai verificar, também na corporação de 80% a 90% desses policiais tinham algum adoecimento. Né? Então, a gente lembrar que aquela pessoa estava adoecida e por isso ela não conseguiu pensar, né, de forma clara na hora da sua decisão. Né? E associado a isso tem a questão do alcoolismo, tem a desagregação familiar, as separações, a desagregação familiar tem sido um fator também muito estudado pela nossa equipe. Como vocês trabalham o papel da família na prevenção? Nós estamos também com parceria lá no Centro de Assistência, tem a capelania. Né? E a gente tem conversado com a capelania, né, que é a parte religiosa, de que forma também a gente pode estar trabalhando em conjunto nesse fortalecimento desses vínculos. Né? Fortalecer os vínculos do policial com a sua família e também trabalhar essa parte, né, com a parte religiosa para fortalecer esses vínculos familiares. Para você ter essa fragilidade já identificada pela família. E como vocês passam, na experiência de vocês, essa fragilidade nessa mão dupla, né? A família aponta uma fragilidade e a polícia aponta uma fragilidade no serviço. Vocês têm essa comunicação? Isso. Nos casos de suicídio, a gente tem um protocolo, um procedimento de que é necessário chamar essa família. A gente não pode só ouvir a corporação e ouvir o policial. É preciso entender também como é que aquele policial se posiciona na família. Então, tanto na questão da dependência química, como a questão das tentativas e do pensamento suicida, a gente precisa ouvir essa família, integrar ela no tratamento. Né? Porque qual é o nosso risco? O policial militar, ele tem uma arma de fogo. Então, esse está aí um dos maiores fatores de vulnerabilidade também e de risco do nosso policial, que aí vai se estender aos agentes de segurança. É a posse da arma de fogo que torna muito mais vulnerável uma pessoa que está adoecida. E a gente tenta sensibilizar a família quanto a isso, na busca da assistência
nessa área de saúde mental para que o policial continue podendo trabalhar. Capitã Larissa, a gente achava que iria falar mais e mais, mas o tempo passa muito rápido. O nosso diretor Josiel já está dizendo que o nosso tempo está acabando e temos 1 minuto para as suas considerações finais. Então, é a gente agradecer, enquanto Polícia Militar, enquanto Centro de Assistência, a oportunidade de divulgar esse trabalho e lembrar a todos os policiais que no nosso site, o site da PM, a nossa campanha de suicídio está lá, disponível, tem a cartilha, tem os nossos telefones, então a gente lembrar que é possível pedir ajuda e estamos aqui para isso. Como policial, eu vejo isso como um programa muito importante que deve ser estendido para a Polícia Civil, e como a senhora falou, isso já se estendeu para as polícias militares de todo o país, né? Então, é uma preocupação que o dirigente policial, o gestor policial deve ter. Nós agradecemos bastante, a entrevista é bastante rica, aprendi muito com o seu conhecimento e esse programa, esses conhecimentos hoje obtidos, esse programa vai ser repetido, retransmitido. Nosso Viderlan está chegando ao estúdio. Esse programa será retransmitido durante a semana aqui no canal 25 da NET, nas nossas redes sociais e no canal da TV Mar no YouTube. Um abraço a todos e até a próxima semana.